Salmo 119, do verso 61 ao verso 64, diz assim: Laços de perversos me enleiam, contudo, não me esqueço da tua lei. Levanto-me à meia-noite para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Deus bendito e amado, como é bom nos reunir como igreja, em atenção à tua convocação no dia do Senhor, a fim de exaltar a tua majestade, na certeza, na convicção de que somos aceitos por meio de Jesus Cristo. Queremos agradecer ao Senhor pela salvação que nos alcançou e nos fez parte do teu povo. E neste momento específico, queremos agradecer tua palavra viva e eficaz, que santifica as nossas vidas. Rogamos ao Senhor, ó Deus Santo, que o Senhor abençoe a pregação, que o Senhor abra o nosso entendimento, abra os olhos do nosso coração, a fim de compreendermos as Sagradas Escrituras e nelas encontrarmos, ó Deus, o nosso glorioso Redentor. Fala ao nosso coração, confortando-nos, consolando-nos, exortando-nos, fazendo aquilo que apraz ao Senhor nesta noite. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os nossos sermões da sequência do Evangelho de João, nós acabamos de ver a oração sacerdotal. E antes da oração sacerdotal, há uma afirmação de Jesus aos seus discípulos: no mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Estas palavras estão registradas ali no Evangelho de João, no capítulo 16, verso 33, e elas são seguidas exatamente da oração sacerdotal. Jesus, como sacerdote perfeito, intercede por sua igreja, ele ora pela sua igreja, para que o Senhor livre os seus do mal. Ele vai dizer que a igreja continua no mundo, e não só continua no mundo, mas ela é enviada ao mundo como uma testemunha de Cristo Jesus. Por isso ele então pede ao Pai, não que tire a igreja do mundo, mas que livre a igreja de todo o mal, para que a igreja continue a avançar e dar bom testemunho do seu Senhor. Nesse mesmo mundo, onde você vai passar por aflições, onde talvez você esteja atualmente passando por momentos difíceis. Se é verdade de que debaixo do sol, no mundo em pecado, haverá aflições, é igualmente verdadeiro que aqueles que estão unidos a Jesus Cristo, aqueles que já confessaram a Cristo como seu Redentor e que fazem parte da igreja, estão unidos ao seu Senhor e contam com a presença bendita de Cristo todos os dias, e assim será até a consumação dos séculos. Jesus faz uma promessa maravilhosa, saber que Jesus está conosco, e não só isso, de que aquele que orou pelos discípulos, lá no capítulo 17 de João, continua à destra do Pai, intercedendo pelos crentes, orando por você, deve levar o seu coração, então, a experimentar grande regozijo, deve trazer a você bastante consolo, ainda que você enfrente momentos adversos. A realidade das perseguições, ou da perseguição que está sendo enfrentada pelo salmista aqui, pode ser notada já no verso 61. Dê uma olhada no verso 61 na sua Bíblia. Ele diz assim: laços de perversos me enleiam. Aqui ele faz menção aos perversos que estão contra ele, mas esta não é a primeira vez neste mesmo salmo que o salmista faz menção à perseguição. Eu quero que você repare isso. Veja lá o verso 23, por exemplo, na parte A,
ele já tinha dito assim: assentaram-se príncipes e falaram contra mim. Aqui ele está falando de pessoas poderosas, pessoas que tinham muito mais posição do que ele e que falavam diretamente contra ele. Se você for no verso 31, na parte B, você verá o salmista dizendo, ou rogando: não permitas, Senhor, que eu seja envergonhado, exatamente diante dos seus inimigos. No verso 42, mais uma vez: saberei responder aos que me insultam. Ele está rogando o auxílio do Senhor, na bendita lei do Senhor, porque ele quer saber como se portar diante daqueles que insultam a ele. Então o que ele está dizendo lá no verso 61, não é algo novo no Salmo. É algo que ele vem já relatando. Veja o verso ainda de número 51. Os soberbos zombam continuamente contra mim. E talvez você tenha enfrentado na sua vida situações parecidas com essas aqui. Pessoas perseguindo, pessoas zombando, pessoas escarnecendo da sua vida, a semelhança do que este homem está dizendo e que está falando agora no verso 61, laços de perversos me enleiam. Na semana passada você viu que na primeira parte desta 8ª sessão do Salmo 119, o Salmo 119, ele é composto de 24 partes, porque são 24 letras do alfabeto hebraico. A cada 8 versículos você tem todos os primeiros versículos, ou as primeiras palavras dos versículos, começando com a mesma letra do alfabeto. É um grande acróstico, o Salmo 119. E aqui então, nestes 8 versículos, você tem cada um dos versículos começando com a letra Et. Na semana passada, você percebeu quais são os benefícios que você tem no Senhor. Do verso 57 ao verso de número 60, você percebe que você tem no Senhor riqueza. É isso que o salmista diz: o Senhor é a minha porção, o Senhor é a minha herança. Ele diz ainda que no Senhor ele tem graça, verso 58, e é por isso que ele está implorando de todo o coração a graça do Senhor, tendo certeza de que o Senhor é aquele que se compadece dos seus servos, porque esta é uma garantia da palavra. O salmista está orando pautado na Escritura, na palavra de Deus, e você sabe que esta graça, ela é estendida ao pecador, não porque o pecador merece, senão não seria graça, seria salário, mas ela é estendida ao pecador porque Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário. E aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário é dado de graça, a salvação, pela fé, àqueles que se rendem a Ele. Mas ele disse também nos versos 59 e 60, que no Senhor há direcionamento. Ele diz: eu considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Ele avalia o seu modo de vida à luz da palavra de Deus, e aquilo que não está em conformidade com a palavra de Deus, ele trata de ajeitar. É por isso que no verso 60 ele diz: apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Tudo isso você já tem no Senhor. E agora, nestes 4 últimos versículos desta 8ª sessão do Salmo 119, você aprende a respeito de como é que você age diante das perseguições, já que no verso 61 ele mencionou os perversos que estão em torno dele. Aquilo que o salmista fez, a forma como ele agiu, serve de modelo e de parâmetro para a sua vida e para a forma como você irá lidar com as suas tribulações. Quando você passar por provações, quando você for o alvo das perseguições. Primeira lição que você tira aqui nos versos 61 e 62 é que nas perseguições você precisa confiar no juízo do Senhor.
Perceba como que ele vai desenvolver essa ideia. Eu vou ler os versículos novamente e depois vou explicar. Laços de perversos me enleiam, contudo, não me esqueço da tua lei. Levanto-me à meia-noite para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Veja que a primeira coisa que este homem está fazendo no verso 61 é mencionar a sua dificuldade. É mencionar o problema que ele está enfrentando. Os ímpios estão querendo prendê-lo. A palavra que aparece aí na sua Bíblia, traduzida por enleiam, é assim que está? Os perversos me enleiam. O sentido dessa palavra é, eles me cercam. A ideia aqui é de uma corda que vai de uma parte a outra circundando a pessoa, a fim de apertar. É isso que significa os perversos me enleiam. Eles estão me cercando ou circundando a presa, no caso do uso da palavra em outro contexto. Se você olhar esse versículo na NVI, está traduzido assim: embora as cordas dos ímpios queiram prender-me, e aí você entende mais facilmente o sentido que é dado aqui a esta palavra. Embora as cordas dos ímpios queiram me prender, os ímpios estão fazendo uma armadilha, ou tramando uma armadilha contra o salmista. É assim que ele se enxerga. Eles querem prendê-lo, e apesar de você não saber aqui no contexto o que exatamente estava ocorrendo, o que tipo específico de provação ele estava enfrentando, a figura de ímpios, o vendo como uma presa, mostra que não era uma coisa muito boa de se enfrentar. Ele se vê indefeso. Ele se vê quase que rendido diante da circunstância adversa. E talvez você, na sua vida, já tenha enfrentado, ou já está enfrentando atualmente, uma situação em que o seu sentimento é parecido com o deste homem. Você se vê refém de algum tipo de situação, diante de pessoas, diante da sua vizinhança, lá no seu trabalho, na sua escola, quando você vai para a faculdade, pessoas que talvez falem sobre você, planejem algo contra você, e você não tem muito o que fazer. Você se vê de fato sendo envolto em uma armadilha, e fica meio sem saber para que lado vai correr. Então há problemas em ambientes de trabalho, onde pessoas que não temem a Deus, por exemplo, podem querer prejudicar você. Talvez você já tenha passado problemas com seus vizinhos, talvez você tenha enfrentado problemas com familiares. E isso é comum, por exemplo, com pessoas que conhecem a Cristo, que querem fazer a sua profissão de fé e que têm os seus familiares de uma determinada religião e que tem medo de desagradar o seu pai, a sua mãe. O que as pessoas vão pensar? Se agora eu vou ser crente? Que negócio é esse? Eu me lembro que aos 19 anos, quando eu fui alcançado por Cristo, eu estava contando essa história esses dias a alguém, não lembro a quem foi. Mas eu fui num domingo na igreja, me assentei, depois de muita insistência de alguns amigos, e depois de um amigo me dar um ultimato dizendo que nunca mais me chamaria para ir para a igreja, e que se dependesse dele, eu nunca iria para a igreja. E eu perguntei a razão, ele falou, é porque eu chamo e você não vai. Você diz que vai e não vai, então não chamo mais, não vai. Se depender de mim, você não vai mais. Pois um dia eu me arrumei e fui. Sentei, ouvi o pastor. Achei muito esquisito, porque tudo que ele falava parecia que era direto para mim, parecia que só estava eu e ele na igreja, e ele falando para mim. E a partir daquele dia, eu nunca mais deixei de ir à igreja. Um amigo falou, você tem Bíblia? Eu falei, tem uma bibliona daquelas grandes em casa. Eu falei, não, vou te dar uma Bíblia. E me deu uma Bíblia. No outro domingo, eu botei a Bíblia debaixo do braço, saí, quando eu cheguei no quintal da minha casa, assim,
eu parei e falei assim, eu acho que eu estou ficando doido. O que eu estou fazendo com a Bíblia debaixo do braço? O que eu estou fazendo indo para a igreja? O que meus vizinhos vão falar? E as preocupações foram várias. E de lá para cá, eu já vi muitos crentes exatamente assim. Olha, a minha mãe está muito chateada, porque eu vou mudar de religião. A nossa família sempre foi de determinada religião. Olha, eu estou sofrendo pressão na minha casa, perseguição, porque agora eu sou crente. Essas coisas acontecem o tempo todo. Há problemas nas mais variadas instâncias da vida, que causam, de fato, desconforto. E como dito aqui na introdução, isso não pode ser surpresa. Jesus falou que isso ocorreria. No mundo tereis aflições. Qualquer igreja, qualquer religião que prometa uma vida sem dificuldades é falsa. Porque Jesus foi muito categórico. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas elas ocorrem. Elas acontecem. O que é preciso é, diante de tamanha pressão e de tamanho problema, é agir de forma piedosa. Agir de uma forma que Deus seja honrado, mesmo que você esteja passando por dificuldades. Daí então, você observa o restante do verso 61. Porque se no comecinho ele disse, laços de perversos me enleiam, ele agora diz, contudo, mesmo nessa situação tão difícil, ele continua, contudo, não me esqueço da tua lei. E aqui há uma questão interessante e importante de você notar. Porque os momentos de tribulação, os momentos em que você enfrenta dificuldades, são momentos onde você vai ser tentado a tomar atitudes contrárias àquilo que a Bíblia diz. E o que você precisa manter na sua mente é exatamente a ideia de que a palavra precisa estar guardada no seu coração, a fim de que você não peque contra o Senhor, mesmo que as coisas estejam complicadas, mesmo que a situação não seja fácil. E é possível honrar a Deus com as suas atitudes, reagindo aos momentos adversos, de forma piedosa, de forma bíblica. A Escritura orienta, mas para isso a palavra está, ou deve estar, guardada no coração. É por isso que ele está dizendo, mesmo passando por isso, mesmo os ímpios fazendo isso comigo, eu não me esqueço da lei do Senhor. Em todo o tempo os cristãos serão tentados a agir por sua própria conta, de acordo com aquilo que eles querem, ou daquilo que eles não querem. Eu não quero ser perseguido. Eu não quero passar por dificuldades. Qual a forma mais fácil de lidar com isso? Às vezes é começando a bajular. Quando se teme aos homens, quando você tem medo do que as pessoas podem fazer com você, você às vezes começa a bajulá-las, a fim de que elas sejam benevolentes. Ou há um outro lado disso aí. Às vezes você quer se impor diante delas, mostrando que você pode fazer mal a elas do mesmo jeito que elas estão querendo fazer a você. E ambas as atitudes, tanto ficar lisonjeando à toa, quanto ameaçando pessoas, são atitudes erradas e não são cristãs. E se você esquecer da palavra de Deus, você pode tomar atitudes assim. Você vai querer muitas vezes se vingar de quem está tramando contra você. Então mantenha o seu coração na lei do Senhor. E lembre-se que há um intercessor orando por você. O mesmo que disse que você teria aflições no mundo, orou pedindo que você fosse livrado do mal,
Quem se lembra da intercessão de Cristo pode descansar nisto e observar a palavra de Deus respondendo piedosamente diante das perseguições. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 12. E só para você lembrar, na Epístola aos Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo trata só de doutrina, o tempo todo. Quem é o homem, qual é o estado do homem caído, o que ele merece, a ira de Deus. Paulo mostra o que foi que Deus fez para justificar o homem enviando o seu filho. Paulo mostra a belíssima doutrina da eleição, quando Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Paulo mostra toda a gloriosa obra de Deus em favor do homem, para chegar no capítulo 12 então, e mostrar como que a obra de Cristo impacta a sua vida. Já que agora você é crente, já que agora você recebeu a Cristo pela graça mediante a fé, como é que deve ser a sua vida? É por isso que Paulo começa o capítulo 12 dizendo: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E depois deste apelo do apóstolo, ele vai mostrar de forma prática como que deve ser o modo de vida dos crentes, a partir do verso 9 do capítulo 12. E então ele diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. E até aqui, talvez você diga: não, isso é até tranquilo, porque isso tudo está no âmbito da igreja. Isso está no âmbito da família, da fé, na minha relação com o meu irmão, aquele por quem Cristo morreu e que foi colocado ao meu lado no corpo de Cristo. Mas repare o que ele diz a partir do versículo 14: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Essa segunda parte é mais difícil, né? Porque essa segunda parte envolve você muitas vezes ser perseguido, ser ofendido e não dar a paga, e entregar ao Senhor, confiando no juízo do Senhor. Não é você que se defende, não é você que guarda a sua vida. Você tem um justo juiz. É isso que Paulo está dizendo. E é por isso que o salmista está lá no Salmo 61 dizendo: os ímpios, os perversos estão me cercando, mas eu não esqueço da tua palavra. Eu continuo com a palavra no meu coração. E a palavra de Deus, meus irmãos, é o que pode motivar você a agir dessa forma. Porque a palavra de Deus garante que Deus é o justo juiz. Volte no Salmo 119,
verso 62 diz: levanto-me à meia-noite para te dar graças por causa dos teus retos juízos. E essa expressão aqui é bastante interessante, certo? A confiança do salmista é tamanha que em meio à noite ele dá graças a Deus em lugar de acordar preocupado. Talvez você já tenha perdido o sono, acordado, despertado, e no meio da noite a cabeça começa a rodar com aquilo que você está enfrentando, com o que as pessoas fizeram ou pretensamente fizeram com você, e a preocupação invade o coração. Este homem levanta meia-noite, dá graças a Deus. Deus é o juiz. Deus é o juiz. Davi, no outro salmo, vai dizer: eu deito e pego no sono, porque eu sei que o Senhor me sustenta. E o que esses homens estão fazendo aqui é muito semelhante, por exemplo, àquilo que acontece em Atos, capítulo 16. Os discípulos são presos, Paulo e Silas, por conta da pregação do Evangelho, eles vão ser presos, eles vão ser açoitados, e no verso 25 diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. A ideia é a confiança no Senhor, de que Deus é o reto juiz, é tão grande, que ele levanta e dá graças a Deus. No seu leito, como é que você se porta diante das perseguições? E há mais ainda, porque se você tomar a ideia de noite aqui no Salmo como num sentido figurado, a ideia aqui é que em meio às trevas, mesmo em meio às trevas, você tem motivo de sobra para louvar ao Senhor. O salmista sabe que o Senhor, que irá julgar a sua causa, é um reto juiz. Sabe o que está acontecendo aqui? Este homem tem convicções corretas a respeito de Deus. Convicções corretas a respeito de Deus vão levar você a ter atitudes santas. E muitas das atitudes que você tem, que não são atitudes corretas, que não são atitudes piedosas, são fruto de falta de convicção de quem é o seu Senhor. Ah, pastor, eu vou na igreja, todo domingo eu estou lá, eu escuto o sermão, eu fiz a classe de doutrina, eu sei os 5 pontos do calvinismo, estou quase decorando metade do breve catecismo, mas você crê nisso? Não é questão só de saber, você crê nisso? Isso está arraigado no seu coração, você tem uma compreensão correta sobre quem é o seu Senhor? Se tem, você pode perguntar à sua alma, o mesmo que o salmista pergunta em um outro salmo: por que estás abatida, ó minha alma? Naquele momento o salmista parece estar lembrando a si mesmo que ele não precisa se abater. Ele tem um Deus, e ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Mas só espera em Deus quem confia nele, quem sabe quem ele é. Há muitos que perdem o sono em meio às preocupações, e aí eles ouvem várias recomendações. Você tem que relaxar, você tem que contar carneirinho. Já viu o pessoal dizendo isso? Perdeu o sono, começa a contar carneirinho aí, para ver se vai dormir. Lembre-se de quem é o seu Senhor. É assim que a Bíblia lida com a insônia. Aproveite o despertar de madrugada, não para ficar preocupado com as pessoas que estão querendo o seu mal, ou com algum tipo de tribulação que você esteja enfrentando. Aproveite esse tempo para saber a respeito do seu Senhor.
Lembre-se do seu caráter justo. Lembre-se de que Ele está atento ao que acontece na sua vida. Lembre-se de que Ele prometeu estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Lembre-se da convicção de Davi: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não tenho medo. O Senhor está comigo. E sabendo que o Senhor cuida dos seus filhos, você pode descansar, ainda que em meio aos dilemas. Ainda que os problemas não cessem. Quando faltar o sono, em vez de pensar nos problemas, faça aquilo que diz um dos nossos hinos: conta as bênçãos. Conta as bênçãos. Hoje de manhã eu falava isso na escola dominical. Você às vezes foca somente nos momentos ruins da sua vida, mas você tem aí 20, 30, 40, 50 anos e está angustiado porque está lembrando de 5, 6, 7 momentos adversos. O que Deus fez no resto desses anos todos na sua vida? Você está vivo. Você tem um lar, você tem pai e mãe, você tem filhos, você tem cônjuge, você tem uma igreja, você tem irmãos, você tem salvação em Jesus Cristo. Por que você foca somente nos problemas? Lembre-se do seu Senhor. Lembre-se que Deus já puniu o seu pecado em Cristo. E isso mostra que Ele é um justo juiz. Ele não ignorou o seu pecado, Ele puniu o seu pecado na cruz, para que agora você tenha vida em abundância. Como é que você age nas perseguições? Você confia no juízo de Deus, mas o salmista faz mais. Você precisa se ajuntar àqueles que temem ao Senhor. Versos 63 e 64 vão dizer isso. Agora perceba que outra atitude em meio à perseguição precisa ser essa: estar junto do povo de Deus, da igreja do Senhor, dos seus irmãos. Cristãos não são chamados a caminhar sozinhos. Cristãos não precisam ficar sozinhos. Eles têm uma comunidade, um povo. Veja o que o salmista diz no verso 63. Companheiro sou de todos os que temem, os que te temem, e dos que guardam os teus preceitos. A ideia aqui, a palavra companheiro aqui, é de alguém que está junto, unido. Então a ideia é: eu estou unido aos que temem ao Senhor. Eu estou junto daqueles que amam o Senhor e que guardam os preceitos do Senhor. E por que é importante o que o salmista está fazendo aqui? Porque não são poucos, meus irmãos, os crentes que em meio à perseguição ou a problemas diversos, não precisa nem ser perseguição, qualquer tipo de problema, eles se isolam. Eles param de ir à igreja, eles param de ter comunhão com pessoas que em outro tempo eles estavam juntos. Basta vir a dificuldade, a perseguição, isso não vai ajudar. Pelo contrário, ninguém deve estar sozinho em meio às tribulações. E é importante então que você se lembre da bênção que o Senhor concedeu a você quando você creu em Cristo Jesus. Ele deu a você uma família de muitos irmãos. E é terrível quando crentes não reconhecem isso e não se envolvem com seus irmãos. É dizer a Deus: o Senhor não me deu bons irmãos. E eu sei que nas nossas famílias a gente briga, certo? Os irmãos. E tem vezes que irmão fala assim: eu não queria outro irmão, eu queria ser irmão de fulano de tal. Mas há uma diferença bem grande aqui. No final das contas é tudo reclamação com Deus, isso aí, você sabe. Até o seu irmão lá da sua casa. Mas você nasceu ali, filho do seu pai e da sua mãe, e não escolheu de fato nada. E o seu pai também não escolheu. Nem a sua mãe, eles não tinham condições de saber quais filhos eles iriam gerar, ou como seriam os filhos que eles iriam gerar.
Pois Deus sabe exatamente quem são os seus. Ele conhece toda a estrutura. Ele conhece as qualidades e os defeitos. Ele sabe que todos estão debaixo de pecado. E ele resolve colocar esse monte de gente junta. Foi Deus que quis fazer isso. E ele chama esse pessoal para viver unido. Mas eu prefiro me isolar e dizer, na minha igreja não há pessoas para eu conviver. O que eu estou dizendo é, Deus me colocou no lugar errado. Deus não está tratando bem da minha vida. A igreja é chamada a apoiar uns aos outros, a orar uns pelos outros, a levar a carga uns dos outros. Por que você está sozinho enquanto você tem uma igreja? Por que você insiste em tentar lutar e fica angustiado enquanto Deus te deu uma família? Você precisa estar junto dos seus irmãos que temem ao Senhor, que são pecadores como você, que são falhos como você, mas que têm o mesmo Senhor e que por isso mesmo podem servir de suporte e auxílio nas tribulações. Não deixe de lado o convívio da igreja. Não negligencie a comunhão dos santos, porque a comunhão dos santos é um mandamento, não é uma opção. Há crentes que não conhecem os seus irmãos. Eles sabem quem são, sabe o nome, sabe que é da mesma igreja, porque às vezes no dia da assembleia vê lá a chamada, mas nunca chegou perto e trocou uma palavra sequer. Ah, pastor, mas é afinidade. A afinidade. A afinidade é o precioso sangue de Cristo. Se isso não for suficiente para trazer afinidade, não vai ser o time de futebol, não vão ser os mesmos gostos, os mesmos papos sobre viagem, as mesmas questões de emprego que vão trazer comunhão. O sangue de Cristo une a sua igreja. Não se afaste dos seus irmãos, não deixe de lado tamanho privilégio. A igreja em Atos dos Apóstolos tem muito a nos ensinar sobre isso. Você tem muitas pessoas distintas ali, diferentes. Você tem desde Lucas, que é um médico, até pessoas que ainda eram escravas. Lembra de Onésimo? Onésimo era um escravo. Fugiu, conheceu a fé, e Paulo mandou de volta para servir Filemon. Continuava escravo. Então você tem um médico e um escravo na igreja. Você tem um senhor como Filemon, um senhor de escravos. Você tem pessoas nas mais diversas funções. E como é que eles viviam? Lucas diz que eles viviam unidos na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia tremor. Eles estavam juntos. Quer afinidade maior do que essa? Cristo Jesus une a sua igreja, mas há ainda uma bênção maior em estar na comunidade dos santos. E nós lemos na liturgia aqui um texto que fala sobre isso. Volte lá em Hebreus capítulo 2 e preste bem atenção no argumento do autor de Hebreus. A partir do verso 9 do capítulo 2, ele está dizendo assim: vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados
todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Está dizendo que tanto Cristo, o homem perfeito e redentor perfeito que veio do Pai, aquele que santifica, Cristo, quanto a igreja que é santificada, todos vêm do Pai. Você vai ter isso lá na oração sacerdotal. Eu neles e tu em mim. A unidade da igreja por conta da unidade das pessoas da Trindade. Mas aqui, o autor aos Hebreus está dizendo, este que é glorioso, não tem vergonha de me tratar como irmão. Se Jesus, o Rei de toda a glória, olha para mim, um pecador, e não se envergonha de me chamar de irmão, e está comigo, está o tempo todo junto, quem sou eu para não estar com meu irmão? Você imagina o tamanho da petulância que é isso? Da arrogância que é isso? Quem eu sou para destratar quem quer que seja, ou para considerar menor do que eu quem quer que seja, enquanto o meu irmão mais velho, glorioso, não tem vergonha de me chamar de irmão? Razão de estar conosco aqui. Veja, Hebreus vai continuar dizendo, ele diz, Jesus, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez diz, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. A ideia é que Jesus está aqui na igreja, cantando conosco, não se envergonhando de estar com pecadores, que Ele redimiu, que Ele está aperfeiçoando, e que um dia Ele apresentará sem mácula e nem ruga, do qual você faz parte, e você também está sendo tratado, e é por isso que você não deixa o convívio dos seus irmãos, porque isso é o equivalente a deixar o convívio de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Não negligencie esse privilégio. Jesus é o que santifica a sua igreja, e para isso Ele usa até mesmo as provações pelas quais os crentes passam. Quem diz amar a Deus, precisa amar o povo de Deus. Na Escritura não tem lugar para desigrejado. Na Escritura não há lugar para crente solitário, sozinho. Quem ama o Senhor, precisa conviver com a igreja. Mas perceba algo lá no texto do Salmo 119. Os que temem ao Senhor são identificados ali como aqueles que guardam os mandamentos. Parte B do verso 63. Eu vou ler todo o verso. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus mandamentos. Ou seja, não há verdadeiro conhecimento do Senhor, ou verdadeiro temor do Senhor, sem a guarda da palavra de Deus. E então no verso seguinte, ele faz uma constatação, veja lá. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. A terra está cheia da bondade de Deus. E essa constatação pode ser notada por meio das obras da criação, onde você vê algo criado, você vê a bondade, a graça, a glória de Deus. Mas não só isso. É igualmente verdadeiro que você pode ver a bondade de Deus salvando pessoas de todos os lugares. A igreja não se restringe ao nosso grupo aqui da Praia do Canto. Ela não se restringe aos crentes de Vitória, nem aos crentes brasileiros. A igreja está presente em todo o mundo. E em cada local que há um crente, há ali a presença bendita de Cristo Jesus.
E diante de tal convicção, ele então pede ao Senhor: Senhor, me ensine os teus mandamentos. Meus irmãos, cristãos precisam saber muito bem escolher aqueles que são os seus amigos, os seus companheiros, aqueles que ele chama para estar ao seu lado. Verdadeiros amigos são aqueles que aproximam você de Cristo. Se você tem alguém que você acha que é um verdadeiro amigo, mas essa pessoa não te aproxima de Cristo, você está enganado. Você pode até gostar dele, se afeiçoar, achar ele muito legal, mas ele não é um bom amigo. Bons amigos são ligados pelo sangue de Cristo Jesus. Há crentes, do outro lado, que infelizmente, quando se unem, conversam sobre tudo, menos sobre questões espirituais. Aí você vê uma roda de crentes, você acha que vai sair uma conversa edificante, só sai bobagem, conversa fútil, que tem seu lugar, não acho que é ruim não. Tem hora para conversar do Flamengo, tem hora para conversar de um filme que você viu, tem hora para você falar da viagem que você fez, mas é só isso o tempo todo, só isso, só isso. Nunca há um compartilhar edificante de algo que você leu. Rapaz, eu estou lendo um livro, esse livro tem falado muito ao meu coração, compartilhe e conversa sobre. Ou eu estou enfrentando um problema, você pode orar aqui comigo. Às vezes só se reúnem para futilidades, mas isso pode ser pior. Quando em vez de se juntar com crentes, eles se juntam com ímpios para fazer essas mesmas coisas. E por que eu estou falando que é pior? Porque no grupo de crente, ainda que eles estejam conversando conversas que não são edificantes, eles ainda são freados. Eles são crentes, então eles às vezes pensam no que vão falar, às vezes estão exagerando aqui, vão parar de falar besteira. No meio do ímpio não tem isso não. Ali não tem freio. Então não deixe o convívio dos crentes. Busque os seus irmãos e busque meditar e conhecer a palavra de Deus a fim de você ser um bom amigo para os seus irmãos. A fim de que você seja aquele que edifica os que Cristo colocou ao seu lado. Como é que você age diante das tribulações, das perseguições? Confie no juízo do Senhor. Não há o que temer quando você está em Cristo Jesus. Jesus é a grande prova de que Deus é um reto juiz, porque Ele recebeu sobre si toda a ira do Pai que seria derramada sobre você. Deus não poderia aceitar você em sua família por causa dos seus pecados. Mas Ele fez cair os seus pecados sobre o seu Filho amado. E puniu no seu Filho toda a sua culpa. Para que você tivesse vida em abundância. Este é o reto juiz que olha para as suas demandas. Este é o reto juiz que não tira os olhos de você e que sabe as provações pelas quais você passa. Sabendo disso, você pode tratar até mesmo aqueles que perseguem a você de forma piedosa. Você pode amar os seus inimigos, na certeza de que, ao seu tempo, o vingador, Cristo Jesus, aquele que é o justo juiz, manifestará o seu veredito e cumprirá a sua vontade. Quando você esquecer do quão justo é o seu juiz, olhe para a cruz. Olhe para a cruz do Calvário, onde Cristo foi punido e onde você encontrou graça. Junte-se aos que temem ao Senhor. Essa obra gloriosa de Cristo levou você para a igreja.
fez de você parte do povo de Deus, povo da aliança, como nós cantamos aqui nessa noite. Você é chamado para ser de uma família de muitos irmãos. Às vezes nós não gostamos muito do convívio da igreja, porque aqui nós não somos chamados para uma posição especial. Nós não somos o centro. Cristo é o centro. Cristo deve ser glorificado. Cristo deve ser exaltado. Cristo deve ser notado. Nós servimos, louvamos a Ele, honramos, servimos os nossos irmãos, crescemos em comunhão e no conhecimento do Salvador. Então aproveite o tempo junto com os seus irmãos, para além de falar de futebol, de filme, de viagem, ter conversas edificantes. Nós somos chamados a edificar uns aos outros. Tenha conversas sobre o seu irmão mais velho. Esse é o melhor assunto para as conversas. Nós temos um glorioso irmão mais velho, que tornou realidade a família de Deus, a igreja do Senhor, da qual você faz parte. Não negligencie esse grande privilégio. Em momentos de perseguição, confie no seu Senhor, desfrute dos benefícios da igreja.